Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a nossa revisão turbo para o MP do Rio Grande do Sul. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Surrel Júnior, sou professor aqui da casa nas disciplinas de Direito Civil, Direito Empresarial. Estou aqui para rever com vocês pontos importantes do direito empresarial, aspectos que estão no seu edital e que, se a gente pega as provas do Ministério Público, são temas recorrentes, como estabelecimento empresarial, desconsideração de personalidade jurídica, sociedade entre cônjuges. Então, quero trazer um apanhado desses assuntos para que a gente possa conversar, revisar, né? Isso foi trabalhado ao longo das aulas no curso, mas para que a gente possa revisar aí, para que você possa acertar o máximo possível de questões na sua prova, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Fechado? Quero começar com vocês, então, sobre os assuntos relacionados ao estabelecimento empresarial. Quando a gente fala sobre estabelecimento empresarial, é importante você dar atenção para os artigos 1142 a 1149 do nosso Código Civil. São os artigos que tratam e falam sobre o estabelecimento empresarial. Lembrem do seguinte: o estabelecimento empresarial, ele é o conjunto de todos os bens, corpóreos e incorpóreos, que o empresário ou a sociedade empresária reúne para que ela possa desenvolver a sua atividade. Por quê? Qualquer atividade empresarial, qualquer que seja o ramo de atividade, seja você exercendo em forma de empresário individual ou em forma de sociedade, você vai precisar reunir elementos mínimos necessários para que você possa ter a consecução dessa atividade. Então, por exemplo, se eu quero montar uma lanchonete, seja sozinho, seja com outras pessoas, eu vou precisar comprar balcão, maquinário, talheres, copa, alugar ou comprar um ponto empresarial. Se eu quero montar uma loja de roupas, eu vou precisar comprar vestuário, vou precisar comprar vitrine, estoque, computadores, ou seja, qualquer atividade empresarial, seja ela individual, forma de empresário individual, seja ela em forma de sociedade, qualquer tipo societário que seja, o exercente vai precisar reunir elementos mínimos necessários, corpóreos e incorpóreos, para a consecução dessa atividade. Essa somatória de todos os bens, corpóreos e incorpóreos, que o empresário ou a sociedade empresária reúne para o desenvolvimento da sua atividade, essa somatória é chamada de estabelecimento empresarial. Portanto, o estabelecimento empresarial, ele é uma universalidade de bens, porque ele é todo o conjunto de bens, tá, colocado à disposição da atividade empresarial. Se o titular, se o exercente quiser vender esse estabelecimento empresarial, ele pode. E o contrato de venda do estabelecimento empresarial é chamado de trespasse. Trespasse, gente, é o contrato cujo objeto é a venda do estabelecimento empresarial. Então, imagine que eu tenho uma padaria, uma empresa constituída, e eu tenha 7 estabelecimentos empresariais, espalhados por diversas cidades ou por diversos bairros de uma mesma cidade. E, de repente, eu quero vender 2 dessas unidades, quero vender 2 desses estabelecimentos. Eu posso fazer isso? Posso. Como que eu faço? Por meio do contrato de trespasse. Só que quando a gente fala no contrato de trespasse, cujo objeto é justamente a venda do estabelecimento empresarial, a gente tem que entender o seguinte: geralmente, o comprador, quando adquire um estabelecimento empresarial que já está pronto, quase nunca ele paga por esse estabelecimento exatamente a somatória dos bens que o compõem. Então, se eu quero, de repente, comprar uma pastelaria que já está pronta, de repente, na rua 25 de março, em São Paulo, talvez de equipamento ela tenha 200 mil reais. Mas se eu for comprar, o alienante vai falar assim: Surrel, 500 mil reais. É comum na venda do estabelecimento empresarial se cobrar um sobrevalor. Esse sobrevalor que é cobrado na venda do estabelecimento empresarial, esse sobrevalor que é cobrado na venda do estabelecimento empresarial é chamado de aviamento, tá? Não há um cálculo matemático, não há um cálculo aritmético no nosso Código Civil para que a gente possa chegar no valor do aviamento. Então não tem assim, para você chegar no valor do aviamento, rapaz, pega os equipamentos, multiplica por 2 raiz quadrada, não. Simplesmente o alienante, que é o vendedor, ele arbitra um preço, e se o comprador quiser pagar, ele paga se ele quiser, senão ele compra outro ou não compra.
Só que é óbvio que apesar de nós não termos um cálculo aritmético, o alienante ele leva alguns fatores como base de cálculo. E quais fatores ele leva? Basicamente a capacidade que o estabelecimento tem na atração de clientela e freguesia, o que vai impactar no faturamento. Então, quanto maior for a capacidade do estabelecimento na atração de clientela, quanto maior for a atração de freguesia, óbvio que maior vai ser o aviamento. Então veja que quando você adquire um estabelecimento que já está pronto, em regra, você está pagando o aviamento, que é o sobrevalor, que justamente é a capacidade que ele tem na atração de clientela ou freguesia. E é aí que vem um dos pontos principais cobrados em provas de concurso público. Portanto, será que é justo, logo na sequência, o antigo vendedor abrir um outro estabelecimento próximo ao seu? Por quê? Veja, quando você adquire um estabelecimento, a gente não pode falar que você adquiriu clientela e freguesia. Por quê? Clientela e freguesia são pessoas. E pessoas são sujeitos de direito, pelo amor de Deus. Mas a gente pode perfeitamente falar que você adquiriu o direito de explorar economicamente a carteira de clientes. Que você adquiriu o direito de explorar economicamente a carteira de fregueses. E aí, o cara cobrou isso de você. A exploração econômica dessa carteira. Se ele abrir um outro estabelecimento próximo ao seu, num curto espaço de tempo, ele vai violar isso. É por isso que o artigo 1147 do Código Civil, ele protege o comprador por meio dessa cláusula aqui, chamada de cláusula de não restabelecimento. Essa cláusula, ela diz o seguinte: na omissão do trespasse, o alienante, que é o vendedor, não pode fazer concorrência ao adquirente, que é o comprador, pelo prazo de 5 anos. O alienante, que é o vendedor, não pode fazer concorrência ao adquirente, que é o comprador, pelo prazo de 5 anos. Por isso que se dá o nome cláusula de não restabelecimento, que muitas vezes na prática também é denominada de cláusula de não concorrência, mas como prefira chamar. Veja que essa cláusula é tácita, ou seja, mesmo que ela não esteja expressa no contrato, ela está valendo, uma vez que o Código Civil fala assim, na omissão do trespasse, ou seja, mesmo que nada ali esteja previsto, ela está valendo. Só que daí a gente tem que se perguntar o seguinte, beleza, a cláusula é tácita, mas se o comprador quiser renunciar, e a renúncia, ela pode acontecer? Não vamos só dizer que sim ou que não, vamos tentar trazer uma construção para que a gente chegue numa resposta correta. Essa cláusula visa proteger quem? Vendedor ou comprador? Comprador. Qual o bem jurídico dele? A vida? Não. Liberdade? Não. Integridade física? Não. Visa proteger o patrimônio dele, porque ele pagou por isso. E patrimônio no nosso país, salvo raríssimas exceções, são bens disponíveis ou indisponíveis? Disponíveis. Então, se o comprador quiser abrir mão dessa cláusula, a quem ele estará prejudicando, se não ao seu próprio patrimônio, que como regra é bem disponível? Então, se o comprador quiser falar, não, meu amigão, você quer abrir outro estabelecimento aqui? Abra, vamos ver quem vai fechar em primeiro lugar, vamos ver quem é fodão aqui. Eu sou fodão, se quer abrir outro, abra aqui do meu lado. Se ele quiser renunciar, ele pode. Só que, se a cláusula é tácita, obviamente, a renúncia ela pode existir, mas ela tem de vir de forma expressa. Aí tem de ter uma cláusula no contrato de trespasse, falando assim, ó, o adquirente abre mão do 1147 ou abre mão da garantia do não restabelecimento, obrigatoriamente tem que ter uma cláusula expressa. Bom, só que o que geralmente acontece na prática não é o comprador querendo abrir mão dessa cláusula. Geralmente o que acontece na prática é o comprador querendo majorar essa cláusula. Será que é possível majorar essa cláusula? Como assim? O comprador fala assim, olha meu amigo, eu compro, hein? Eu até pago o que você está pedindo, mas você não vai ficar 5 anos sem fazer concorrência. Você vai ficar 10, você vai ficar 15. Ou pior, você coloca uma cláusula, nunca mais
você vai abrir outro estabelecimento. Vejam só, sob a ótica do princípio da liberdade contratual, artigo 421 do Código Civil e 421-A do Código Civil, você pode pensar assim, bom, surreal, se eles quiserem majorar, eles que majorem, até porque é um contrato empresarial, em que presume-se que as partes estão em condições igualitárias. Beleza. Só que mesmo nos contratos civis e empresariais, como é o caso do trespasse, a liberdade contratual a gente pode considerá-la como sendo maior, se comparada aos contratos consumeristas, contratos trabalhistas, em que você tem uma parte presumivelmente hipossuficiente, jurídica e economicamente. Mas dizer que a liberdade contratual é maior não significa dizer que ela é restrita. Porque o próprio artigo 421, ele fala: a liberdade contratual será exercida nos limites da função social. Ou seja, ela não pode ferir matéria de ordem pública, ela não pode ferir preceitos que prejudiquem, de repente, terceiros. Tanto que há diversas restrições em contratos civis e empresariais. Por exemplo, compra e venda. Artigo 496 do Código Civil. Até pode existir a venda de ascendente para descendente, mas precisa da concordância dos demais e do cônjuge, exceto se casar na separação obrigatória. Doação. Você não pode doar tudo que você tem, ainda que você não tenha herdeiros necessários, senão isso é doação universal, se você não conserva o seu próprio sustento. E se você tem herdeiros, até metade do seu patrimônio. Então, há restrições à liberdade contratual. E qual que é o problema de majorar essa cláusula? Porque se você majora a ponto de ser indefinida, ora, princípio da livre iniciativa, artigo 170 da Constituição da República Federativa do Brasil, se colocamos uma cláusula assim, o vendedor nunca mais vai abrir outro estabelecimento empresarial. Bom, o vendedor ele estaria abrindo mão da sua livre iniciativa. Será que ele pode abrir mão disso? Pode. Então se choca com a livre iniciativa. Surreal quer dizer que não pode majorar? O Superior Tribunal de Justiça, gente, quando ele analisou o caso, no julgamento do recurso especial 680-815, que foi oriundo do Paraná, o STJ ele falou o seguinte: é bom senso. Dá para majorar? Até dá, mas a majoração não pode ser excessiva e jamais por prazo indeterminado, sob pena de ser revista para 5 anos. O que é majorar por prazo indeterminado? Você colocar assim, o vendedor nunca mais pode abrir o estabelecimento. Acabou, vai ser o prazo de 5 anos. E o que é prazo excessivo? O STJ não decidiu. É analisado caso a caso. Vai depender muito do valor que você pagou. Agora, gente, começa a passar de 8 anos, 9 anos, 10 anos, provavelmente isso já vai ser considerado excessivo, e a conclusão que o STJ dá se for excessivo ou se for para prazo determinado, você não anula aquela disposição, simplesmente considera-se que o prazo vai ser de 5 anos. Tudo bem? Então, estabelecimento empresarial, tudo que vocês precisam saber está entre os artigos 1142 a 1149 do nosso Código Civil. Próximo passo aqui que eu quero trabalhar com vocês e que está inclusive expresso no seu edital é a possibilidade ou não de constituição de sociedade entre cônjuges. Veja, não quero dizer que o fato de você ser casado te impede de constituir sociedade com quem quer que você queira. Eu estou falando se é possível você constituir sociedade com seu cônjuge ou você, o seu cônjuge e terceiros. Ou seja, vocês figurarem nos mesmos quadros societários. Então, por exemplo, imagine que eu vou montar uma padaria, uma pessoa jurídica. Eu sou réu. A pergunta é, posso eu, sou réu, por exemplo, montar a padaria com a minha esposa, nós dois figurarmos no mesmo quadro societário, ou nós dois e mais outros sócios, enfim, mas podem os cônjuges figurarem no mesmo quadro societário? Quem dá a resposta para a gente é o artigo 977 do Código Civil. E o artigo 977 do Código Civil, ele fala assim, depende do regime de bens que você está casado. Se você abre o artigo 977 do Código Civil, ele fala assim, para responder a pergunta, é possível a formação da sociedade entre cônjuges? Ele fala sim, desde que não estejam casados pelos regimes da comunhão universal ou separação obrigatória de bens. Bom, então veja que se você está casado na comunhão universal
ou na separação obrigatória de bens, não é possível a constituição da sociedade entre cônjuges. Desde a lei do divórcio, lá em 1977, né, o regime legal de bens é o da comunhão parcial. Tá? Então, se você está casado na comunhão parcial, beleza, você pode constituir sociedade entre cônjuges. Agora, se você está no da comunhão universal, não pode, e no da separação obrigatória também não pode. Qual que é a justificativa do Código Civil? Justificativa da comunhão universal. O Código Civil ele entende o seguinte: se você está casado na comunhão universal, sociedade entende-se que você tem que ter, né, pluralidade em regra de pessoas e de capital, apesar de poder existir sociedade unipessoal, como é o caso da sociedade limitada. E aí, se você está numa sociedade com cônjuge casado na comunhão universal, significa que você até tem pluralidade de sócios, mas você não tem pluralidade de capital, o capital é único. Bom, essa justificativa não é válida, meus amigos, mas é essa vedação que está no nosso Código Civil. Por que essa justificativa não é válida? Principalmente depois da Lei da Liberdade Econômica. Porque com a Lei da Liberdade Econômica, inseriram o parágrafo 1º no artigo 1052 do Código Civil. A Lei da Liberdade Econômica, 2019, já faz aí bons anos, ela inseriu o parágrafo 1º. Dentre outras alterações, uma das inseriu o parágrafo 1º no 1052 do Código Civil, que passou a permitir a sociedade limitada unipessoal. Você pode montar uma limitada sozinho hoje. Então, a limitada, por exemplo, ela não precisa de pluralidade de pessoas mais. Você pode montar com outras pessoas, 2, 3, 4, mas se você quiser montar sozinho, pode, SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, 1052, parágrafo 1º. Então, obviamente, você pode montar limitada sozinho, o patrimônio também é único. Então, o 977, ele deveria ter sido alterado quando inserir a limitada unipessoal, que se pode montar sozinho. Não tem mais essa justificativa de ter pluralidade de capital, mas não foi alterado. E essa vedação continua. Se você quiser montar a sociedade com o seu cônjuge na comunhão universal, você não pode. A vedação do 997. Entre a gente concordar ou não, é o que está na disposição da lei. Não pode. Tudo bem? E também não pode no regime da separação obrigatória de bens. Prestem atenção aqui, meus amigos. Não é no regime da separação convencional de bens, é no regime da separação obrigatória. Separação de bens é aquele regime que basicamente nada se comunica. Essa é a consequência a duas causas distintas. A separação pode ser convencional. Quando você vai contrair matrimônio, você faz uma escritura de pacto antinupcial, fala, nós vamos casar na separação de bens. Os próprios cônjuges, os nubentes, estão escolhendo casar pelo regime da separação. Isso é separação convencional. Outra coisa é a separação obrigatória, cujos casos estão previstos no artigo 1641 do Código Civil, em que o Código Civil fala assim, ó, você até pode casar, hein? Mas o regime de bens é separação obrigatória. O Código Civil não veda na separação convencional, ele veda na separação obrigatória de bens. 1641. Por quê? Porque entende o Código Civil que se você está casado na separação obrigatória, o Código mandou você não comunicar bens com o seu cônjuge. E se você montar a sociedade com ele, tecnicamente você estaria comunicando o que o Código falou que seria incomunicável. Fechado? Só que daí, recentemente, o Supremo Tribunal Federal editou uma tese no tema 1236, que na verdade tem mais a ver com direito de família, mas isso pode estar relacionado a direito empresarial também. Um dos casos do regime da separação obrigatória, nos termos do 1641, inciso 2, é a da pessoa com mais de 70 anos. Então, nos termos do Código Civil, 1641, se você tem mais de 70 anos, você até pode casar, mas em tese teria que fazê-lo pelo regime da separação obrigatória de bens. Isso sempre foi muito questionado, principalmente com o aumento da expectativa de vida das pessoas. Porque, basicamente, o Código Civil está partindo de premissas que não são verdadeiras. Né? E quando ele fala assim, a pessoa com mais de 70 anos tem que casar na separação obrigatória, basicamente ele está falando, você não tem mais tanta capacidade assim, para escolher seu regime de bens. E segundo, provavelmente se arrumar alguém está querendo, né? Olha só, o seu patrimônio. Então são premissas que não são verdadeiras. E ainda que fossem verdadeiras, é vida privada das pessoas. Se é patrimônio disponível, eu escolho o que eu quero.
Principalmente nos últimos 10, 15 anos, que a expectativa de vida aumentou muito, pessoal. Você vê hoje pessoas com 80, 90, super lustras, às vezes trabalhando. Inclusive hoje, a compulsória nem é mais com 70, com 75. Então, assim, você pode basicamente decidir os rumos do país, mas não pode escolher o regime de bens. Então, isso sempre foi muito questionado. E isso chegou no STF, para que o STF declarasse a inconstitucionalidade do 1641, inciso 2, que alega o regime da separação obrigatória de bens para pessoas com mais de 70 anos. O STF, então, na edição da tese do tema 1236, ele não declarou a inconstitucionalidade. Ele falou: o dispositivo é constitucional. Mas o STF diz o seguinte: mas a pessoa com mais de 70 anos pode afastar o regime da separação obrigatória de bens por meio de uma escritura pública de pacto antinupcial. Ou seja, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, na tese fixada do tema 1236, a pessoa com mais de 70 anos hoje, meio que o regime da separação obrigatória não é mais tão obrigatório, passa a ser legal. Por quê? Porque ela pode afastar por meio de escritura pública de pacto antinupcial. Olha o que o STF entendeu. Nos casamentos e uniões estáveis, envolvendo pessoas com mais de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no 1641, inciso 2, pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes, mediante escritura pública, e aí seria de pacto antinupcial, né? Basicamente, ou na escritura de união estável, se vai ser uma união estável de direito que esteja sendo constituído. Então, pode ser afastado? Pode ser afastado. E onde isso se... E decisão importantíssima do STF. Onde isso se encontra com o direito empresarial? Imagine que a sua prova do MP pergunte assim: sou réu com 72 anos, contraiu matrimônio com Maria, 73, afastaram por escritura pública o regime da separação obrigatória de bens, e agora eles querem constituir sociedade entre eles. É possível? É possível. Se afastaram, eles não estão na separação obrigatória. Então, não necessariamente a pessoa com mais de 70 anos hoje que casa, ela vai estar na separação obrigatória e, consequentemente, não pode montar sociedade com o seu cônjuge. Se ela não afastou, é separação obrigatória. Aí não pode. Agora, se ela afastou, interprete o tema 1236 do Supremo Tribunal Federal. Beleza, gente? Assunto interessante, importante e decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, tem um ano e pouco, no nosso ordenamento jurídico, tá? E aí, para eu terminar a revisão turbo com vocês, pessoal, um assunto que basicamente prova sim, está presente, né? E é interdisciplinar. Isso aqui pode estar na área de civil, pode estar na área de consumidor, pode estar na área ambiental, pode estar na área de empresarial. Isso aqui é interdisciplinar, é a desconsideração da personalidade jurídica. Bom, a desconsideração da personalidade jurídica é um instituto que, mesmo naquelas sociedades de responsabilidade limitada, vai permitir que, por vezes, afaste essa personalidade para atacar o patrimônio pessoal dos sócios. A regra, numa sociedade de responsabilidade limitada, é a de que o patrimônio pessoal dos sócios está protegido. Então, como regra, quem responde é o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio pessoal do sócio está protegido. Então, por exemplo, imagine que eu sou réu, e mais uma pessoa, nós constituímos uma padaria. A gente montou lá uma pessoa jurídica e a gente falou: nós somos uma sociedade limitada. Quando a gente faz isso, pessoal, a gente cria o chamado manto patrimonial. A gente cria uma personalidade jurídica que, como regra, não permite que os seus débitos e as suas dívidas ataquem o patrimônio pessoal dos sócios. Isso para estimular a atividade empresarial e assim por diante. Mas é óbvio que essa blindagem, esse manto, não é absoluto. Ele comporta exceções. E uma das exceções é justamente a desconsideração da personalidade jurídica. Mas se a regra na sociedade limitada é de que o patrimônio está protegido e a desconsideração permite que ataque o patrimônio pessoal dos sócios, isso implica dizer que a desconsideração não é instituto regra, é exceção, certo? A desconsideração é um instituto de exceção. Por quê?
quem prevê as regras gerais sobre a desconsideração da personalidade jurídica é o nosso Código Civil, no artigo 50. E quando o nosso Código Civil ele adota a desconsideração da personalidade jurídica no artigo 50, ele adota o que a doutrina chama de teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Essa teoria maior, ela fala o seguinte: olha, para que você possa pleitear e lograr êxito num pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não basta que a sociedade deva, e nem que ela não pague a dívida. Porque se a sociedade deve e ela não paga a dívida, como regra, se ela não tem mais patrimônio, os credores terão de ficar no prejuízo porque eles sabiam que eles estavam contratando com uma sociedade de responsabilidade limitada. Você só consegue afastar essa personalidade jurídica se você conseguir demonstrar má-fé, se você conseguir demonstrar o dolo, que geralmente é caracterizado pela confusão patrimonial e o desvio de finalidade. O que é confusão patrimonial? Você não sabe o que é do sócio, o que é da pessoa jurídica. Por exemplo, quero comprar um carro novo. Mas eu sabendo que se eu colocar no meu CPF eu não pagar, eu posso ser cobrado, eu coloco o nome da pessoa jurídica. O carro é de uso pessoal meu, mas eu coloco o nome da pessoa jurídica. Se eu não pagar, dane-se ela. O problema é dela, eu estou aqui atrás protegido. Isso é confusão patrimonial. Porque o carro está no nome da PJ, mas o carro é de uso pessoal meu. Então, numa situação como essa, é possível lograr êxito na desconsideração da personalidade jurídica. E desvio de finalidade é sempre quando, por qualquer motivo, você usa a personalidade jurídica com assuntos que não condizem respeito com o objeto social dela. Ou seja, com assuntos que não guardam pertinência com o objeto social dela. Acontecendo isso, o artigo 50 do Código Civil vai falar que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica. O artigo 50 ele fala o seguinte, pessoal. Sempre que os sócios ou o administrador agirem com dolo, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o juiz pode, no caso prático, afastar a personalidade jurídica para se atacar o patrimônio pessoal dos sócios. Veja, portanto, que é o instituto de exceção. Só provando esses elementos e só o juiz pode desconsiderar. Ah, e detalhe, gente, quem traz o procedimento da desconsideração é o Código de Processo Civil, nos artigos 133 a 137. E os 133 a 137 do CPC, inclusive, falam que o juiz pode desconsiderar mediante requerimento. A desconsideração não pode se dar de ofício. Então, imagine lá, eu sou réu advogado, entrei com uma ação de reparação de danos contra uma oficina mecânica, que é uma sociedade limitada, e não pedi a desconsideração. E o juiz olhando o processo fala, não acredito, como o réu não pediu, todo mundo na cidade conhece essa oficina, os sócios estão fraudando todo mundo, eu vou corrigir o erro do surréu. Surréu, você não pediu, é de ofício, eu vislumbro os elementos do artigo 50 e desconsidero. Não pode, só mediante requerimento. Então veja que a desconsideração ela está guarnecida num instituto de exceção. E isso é a teoria maior, desde quando ela surge lá na Inglaterra, no século XIX. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então essa é a regra da desconsideração da personalidade jurídica. Mas há dois ramos do direito que facilitam a aplicação, vamos assim dizer, da desconsideração, que são adeptos da chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Porque para a teoria menor, não precisa, para desconsiderar a personalidade jurídica, não precisa de dolo. Para a teoria menor, eles vão no sentido de que basta o débito, ou seja, basta a dívida e o inadimplemento pela sociedade. Ou seja, basta a dívida e o não pagamento pela sociedade para que você possa desconsiderar a personalidade jurídica. Quais são os ramos do direito que adota a teoria menor? Qual a defesa do consumidor? Artigo 28. Não saiu o parágrafo aqui. Pronto. Parágrafo 5º do CDC, que vai falar claramente. É engraçado que se você pega o CDC no caput, você começa a ler o caput todo bonitinho do 28, fala, nossa, teoria maior, né? Dolo, fraude, má-fé. Aí você vai descendo os parágrafos, meio segundo, você chega no 5º, aí está lá assim, e também poderá ser requerida a desconsideração da personalidade jurídica sempre quando, por qualquer motivo, o consumidor não conseguir receber do seu fornecedor.
Portanto, quando o CDC determina nesse sentido, significa dizer que as relações de consumo é mais fácil você ganhar a desconsideração da personalidade jurídica, porque basta o débito e o inadimplemento por parte da sociedade. A mesma coisa a lei que fala das infrações ambientais, 9.605 de 98. Se a empresa pratica infração de cunho ambiental e assim por diante, o artigo 4º da lei 9.605 ele fala, no mesmo sentido do CDC, na vertente de que não precisa provar dolo, não precisa provar fraude, nem provar má-fé, que basta o débito e o inadimplemento por parte da sociedade. Então, direito consumidor, direito ambiental, eles vão sob a ótica da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Tudo bem até aqui, meus amigos? Fechado? E para que a gente possa terminar, um ponto importante, que é um entendimento do STJ, na verdade, tá? Quando a desconsideração é fundamentada na teoria maior, o próprio Código Civil fala que você pode atacar o patrimônio do sócio ou do administrador, ainda que o administrador não seja sócio. Porque muitas vezes o administrador não é sócio, simplesmente ele foi contratado para fazer a gestão da sociedade. Mas como na teoria maior exige dolo, se está desconsiderando, significa que o administrador agiu com dolo, então ele também responde, ainda que não seja sócio. Mas nós estamos vendo que há ramos do direito que adotam a teoria menor, ou seja, permitem a desconsideração da personalidade jurídica ante a ausência de dolo, desvio e confusão patrimonial. Então imagine que a empresa tem a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor. Dá para atacar o patrimônio pessoal de administrador não sócio? Porque daí o administrador não é sócio, às vezes ele é seletista, é um funcionário ali, ele não agiu com dolo, foi desconsiderado com base na teoria menor, fala, busca o patrimônio do cara aí. Mas eu não sou sócio. Agiu com dolo? Também não. Aí busca do mesmo jeito aí. É justo? Claro que não. Então o STJ, ele tem o posicionamento de que, quando a desconsideração é fundamentada na teoria menor, não pode atacar o patrimônio de administrador não sócio. Porque se o administrador for sócio, vai ser atacado porque ele é sócio, tudo bem? Agora, se for um administrador não sócio, o patrimônio dele não é atacado pela desconsideração da personalidade jurídica quando ela é fundamentada com base na teoria menor. Quando é fundamentada na teoria maior, óbvio que dá, inclusive o artigo 50 do Código Civil aduz nesse sentido. Beleza, amigos e amigas? Quem acompanhou as nossas aulas, viu que eu sempre costumo dizer o seguinte, a melhor forma de prever o nosso futuro é construí-lo no nosso presente. Está chegando a data da prova de vocês, mas tenham certeza que toda essa caminhada, todos esses passos, toda essa jornada que você teve até aqui foi uma construção para o seu futuro, que eu tenho certeza que não será outro, senão a sua aprovação na prova do Ministério Público, tá? Fiquem com Deus, bom descanso, bons estudos, arrebentem na prova, vão com calma, coloque aí em prática tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você dedicou, saiba que na hora da sua prova também uma grande parcela da sua aprovação é a sua calma, é o seu estado de tranquilidade, vai passar, vai com fé que tudo vai dar certo, tenha certeza disso. Grande abraço a todos vocês, bom descanso, bons estudos, fiquem com Deus e até um próximo encontro, se Deus quiser.